E eu nunca tinha pregado em Marcos esse texto. Todas as vezes que eu preguei sobre esse tema, eu preguei em Mateus, porque Mateus ele é um pouco mais, digamos, mais amplo. Mas Marcos tem algumas formas de colocar as coisas que são muito intrigantes, né? Essa é a vantagem de você estudar os evangelhos sinópticos. A palavra evangelho sinóptico significa que são os 3 primeiros evangelhos, porque cada um deles tem destino, né? Por isso que são chamados sinópticos. O evangelho de Mateus foi escrito para os hebreus. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. E o evangelho de Lucas para os gregos. E o evangelho de João para todo mundo. Esse não tinha um endereço, digamos, uma classe. Então Mateus, quem quer entender Jesus a partir de uma visão judaica, ele tem que ler Mateus, porque é um livro escrito com a finalidade de atingir o hebreu, a mente e o coração do hebreu. Agora, quem quer entender Jesus a partir do povo romano, ele se conecta com Marcos. E quem quer entender Jesus a partir da visão grega, tem que se conectar com Lucas. É por isso que existem 4 evangelhos. É uma versão da vida e obra de Jesus para povos distintos. Isso é muito precioso. Então, nós temos o privilégio de vê-lo através de distintas formas culturais. Existem segredos em Mateus que só um hebreu vai distinguir. Só alguém que tem a conexão com a cultura judaica. E existem elementos em Marcos que estão destinados para a perspicácia e para a velocidade da mente de um romano. Romanos não eram muito cultos quanto eram os gregos, que eram mais minuciosos. Já Lucas é um detalhista. Ele é médico, é culto, porém ele escreve para uma cultura muito rica. Então ele precisa ser rico em história e em detalhes. Eu sou um apaixonado pelo estudo dos evangelhos sinópticos, e o evangelho de João é a minha pérola. Eu estou escrevendo um comentário já há aproximadamente uns 8 anos. Eu escrevo um comentário sobre João. Acredito que antes de morrer eu terminarei ele. Será o meu legado aos meus filhos. Então vamos lá. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e achem perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Diga comigo, calma, volta. Então lhes perguntou, todos juntos: essa é a ideia de juntos? 1, 2, 3. Não entendeis essa palavra, como compreendereis todas as parábolas? Este é o detalhe de Marcos. Repita de novo. Sabe que quando eu li isso, eu me dei conta de uma coisa. A parábola do semeador é a chave para todas as parábolas do reino. Jesus está dizendo: se vocês entenderem essa parábola, vocês vão entender as outras. Porque essa aqui é a primeira parábola. Essa é a primeira parábola que Jesus ensinou. Vamos continuar. O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho.
onde a palavra é semeada enquanto a ouvem. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantes são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas se eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E os que foram semeados em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando. Diga comigo, a 30, a 60 e a 100 por um. Diga de novo, a 30, a 60 e a 100 por um. Diga para o vizinho assim, não muito de perto, né? Não muito de perto. Diga assim, qual é o teu fruto? Pergunta assim para ele, você quer ser frutífero? Vamos entender algo nessa palavra de hoje. Se eu tivesse que dar um nome à exegese dessa palavra, exegese é a palavra extrair, extração. Tudo aquilo que você vai lá e extrai. A exegese é como o cara que vai buscar água a um poço, joga o balde e volta com água. A exegese de uma palavra é isso. É aquilo que você arranca para você se alimentar. Todas as manhãs nós fazemos uma exegese da Bíblia. Vamos lá, pegamos um texto e desse texto nos alimentamos. Se eu tivesse que dar um nome para esse texto, para a minha vida pessoal, para vocês eu vou pegar a chave do reino. Mas se fosse para a minha vida pessoal, o meu devocional prático, eu colocaria a chave para o teu crescimento, Victor. Porque se eu ponho esse texto todo dia, eu vou me conectar nele e vou entender que nele há uma chave para eu crescer, frutificar. E essa é a essência do cristianismo. E ela é a primeira das parábolas, porque todas as outras parábolas serão chaves dadas por Deus para que você prospere, para que você possa caminhar como um cristão na terra e prosperar, para que você possa servir a Deus neste mundo de vitória em vitória, de glória em glória, de conquista em conquista. Sabe, há uma ideia de que o evangelho é sofrimento. E eu acho que os calvinistas estão cada dia mais perturbados, porque eu abrir as redes sociais e lá tem um calvinista reclamando daqueles que querem viver bem, ou prosperar, ou ter saúde, ou vencer na vida. Eu não sei que Bíblia eles leem. Tem gente que ela é adepta a um evangelho sofredor. É adepta a um evangelho pagador de promessas e pagador de pecados. Tem gente que ama, parece dever algo a Deus e pagar. Ama a penitência, ama sofrer.
mas estou sofrendo por causa do Evangelho. Para mim, essa é uma das coisas mais bobas, porque elas geram orgulho. Tem gente que tem orgulho de sofrer. Querido, quando que sofrimento pode ser prazer para um pai? Você acha que eu tenho prazer em ver meus filhos sofrer, podendo eu resolver os problemas dele? Não, deixa sofrer, só para me agradar, porque depois lá na frente eu vou dar uma herança. Deus não é o Deus da herança futura. Deus é o Deus da herança presente. Eu estou pregando para quem? Deus é o Deus da herança presente. Deus é Deus da herança de hoje. Eu estava vendo um pregador chamado Marcos Gregonato. Eu me encontrei um dia com ele no aeroporto de Porto Alegre. Eu estava aqui em João e Cirinto. João, o apóstolo João, numa época da sua vida, ele entrou na antiga, na Ásia Menor, existiam os banhos públicos. Hoje você encontra bastante em internet fotos e documentários sobre como era nos dias de João. Então você chegava de uma cidade, por exemplo, que distava um dia de caminhada, por exemplo, que é um dia de caminhada, daqui a Gramado, né? Então você tinha que chegar no calor do deserto, você ia de manhã, chegava lá de noitezinha, você tinha que tomar banho. E a maioria desses viajantes, eles iam para os banhos públicos. Toda a Ásia Menor tinha nas cidades banheiros públicos para tomar banho. E o apóstolo João, estando ele e alguns dos discípulos dele na cidade de Éfeso, num banheiro público, eles são avisados que Cirinto, o grande heresiarca gnóstico, propagador do gnosticismo grego, que foi uma praga na igreja primitiva, estava no local. E o apóstolo João saiu do banho e disse assim: vamos embora antes que esse telhado caia no nosso meio, porque não podemos estar presentes no mesmo espaço entre os que propagam o reino e os inimigos do reino. Isso está no livro de Eusébio de Cesareia, um dos maiores historiadores da igreja. Na página, no capítulo que ele fala sobre a história do apóstolo João. E, incrível, eu me senti o dia que vi o Marcos, meio que nem João, digo assim: Jesus, espero que ele não pegue o mesmo voo que eu. Pois não há de ver que o homem pega o mesmo voo que eu, desce em São Paulo. Eu vou a um outro banheiro, ele vai atrás, digo: meu Deus, espero que a conexão dele não seja com Fortaleza. Quando eu vejo aquele baixinho entrando, pensei: és tu. Eu já orei perdoando esse irmão, porque ele é inimigo dos neopentecostais. Ele é inimigo dos que pregam prosperidade. E chama de herético. Eu digo: esse irmão deve ter um problema. Ele quer sofrer, então que sofra. Agora, não venha dizer que Deus não é um Deus bom e que quer a prosperidade dos seus filhos. Pois a palavra diz que bom é o Senhor. Nós cantamos que Deus nos abençoa por 1000 gerações. Somos abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus ama abençoar os seus filhos.
Israel foi enriquecido, prosperado. Abraão, o pai da fé. Abraão, o pai dos que creem. A Bíblia diz assim: e o homem era riquíssimo. Então não há pecado em ficar rico, não há pecado em prosperar, não há pecado em Deus te abençoar, ter saúde. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele curava enfermos. Então a enfermidade é obra do diabo. Eu não estou dizendo que você ter uma doença, você está endemoniado, não. Mas não é uma obra de Deus. Então, cuidado, querido. Cuidado quando você entra na internet. Eu não gosto de discutir Bíblia, não gosto de discutir fé. Mas é uma coisa ridícula que pessoas fiquem o tempo inteiro atacando aqueles que creem e que esperam melhorar estando com Cristo em suas vidas. Nós pregamos o evangelho da salvação, porque a salvação é a coisa mais importante. Sim, os céus, ser um cidadão do reino. Mas uma vez que você se torna cidadão do reino, você tem o direito inerente às promessas de Deus na Bíblia. Por isso que nós evangelizamos. Falamos às pessoas do amor de Deus que liberta do pecado, que liberta da escravidão do pecado. Eu me considero alguém de teologia neopentecostal. E eu prego contra o pecado. E eu prego que o pecado mata. Mas eu prego que existe um poder maior que o poder do pecado. Que é o poder da cruz que mata a obra do pecado. Que mata o efeito do pecado. Paulo diz, o pecado não tem mais poder sobre nós. Porque a obra da cruz fez uma obra em nós. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram. Agora podemos viver por fé. E somos perdoados de eventuais erros. E pela fé vivemos a vida cristã. E andamos de vitória. E esse texto que nós lemos, ele é uma chave para tudo isso. Porque em Marcos tem outro detalhe. Ele diz assim, ele registra que Jesus disse aos de fora, diga comigo, aos de fora. Diga de novo, aos de fora. Aos de fora eu não lhe conto o segredo. Os discípulos perguntaram, por que o Senhor vai ao monte e fala parábolas? E ele diz, porque lá no monte tem os que são de fora. E para os que são de fora, eu não lhes abro a Bíblia. Não lhes conto os mistérios. Não lhes conto que há segredos. E por que o Senhor não lhes conta? Parece estranho, Jesus não quer contar. Por que o Senhor não lhes conta? Porque se eu lhes contar, eles vão vir, vão se salvar e vão se converter. Eu passei um tempo perguntando para Deus, mas não é essa a ideia? Não é essa a ideia? É. Mas eles têm que vir por mim, não pelo segredo.
O segredo eu lhe conto depois. Mas se ele vai entrar, ele tem que entrar por mim. Por isso que Jesus diz: sigam-me. Mas não me sigam por interesse. Não me sigam porque eu vou lhes dar algo. Sigam-me por aquilo que eu ensino. A palavra do Rei. Aí Jesus diz: a vocês que estão dentro. Uau, pergunta que está ao seu lado. E diga assim: você está dentro? Se você está dentro, é bem-aventurado. Diga para ele: se você está dentro, você é bem-aventurado. Porque Jesus vai te contar todos os seus segredos. Aleluia! Jesus vai te contar cada segredo dele. Ele não quer que você veia pelo segredo. Mas se você está aqui por ele, ele sempre vai te dar a chave. E essa é uma chave muito simples. Porque os evangelhos não são complicados. Aliás, a Bíblia não é complicada. As pessoas me seguem e me pedem que eu lhes ensine coisas. E eu passo o dia ensinando coisas. E ele diz: mas eu não, é tão fácil. Mas a Bíblia é fácil. É nós que complicamos as coisas. A palavra de Deus é simples. Mas o homem, ele quer inventar coisas. A palavra de Deus, ela é um presente, um patrimônio da humanidade, cheia de verdades que, quando colocadas em prática, transformam a vida do ser humano. Transformam um lar. Eu lembro quando o evangelho chegou na minha família. Quando o evangelho chegou na minha família, ele trouxe saúde. Ele curou minha irmãzinha que estava morrendo. O evangelho trouxe reconciliação dos meus pais, que viviam juntos, mas passaram a se amar. A minha casa passou a ter o pai presente. Todos os finais de tarde e todos os finais de semana, a família tinha papai em casa. Houve uma transformação. Porque o evangelho é isso, querido. Quando o evangelho ele chega na tua vida, na tua casa, ele vai mudando tudo, ele vai transformando tudo. Ele é como se fosse um grande cotonete que vai metendo-se para dentro e empurrando para fora tudo aquilo que o diabo plantou. O evangelho, ele vai produzindo vida onde há morte. E quanto mais você vai deixando, mais ele vai operando. Agora, como se dá isso, pastor? A palavra. Ouvir a palavra do Senhor. Existem milhões de livros na face da terra. E tem livros que são muito bons, com boas histórias. Tem o Alcorão, que é um excelente livro. Eu tenho ele. Conta a história de Abraão, da descendência de Ismael. Tem as suritas, os mandamentos para ser um bom muçulmano.
Só que você pode ler o Alcorão dia e noite e tua vida nunca vai mudar. Você pode ler os livros hindus. Você pode ler os livros de Confúcio. Eu já li muita coisa que Confúcio diz. Eu gosto muito da filosofia japonesa. Leio, estudo muito. Mas só tem um detalhe. Esses livros não têm o poder de mudar a minha casa, minha vida, minha família, minha história. Não muda. Fica um pouco mais inteligente, um pouco mais conhecedor. Mas a palavra de Deus, a diferença de tudo isso, ela é uma semente. É isso que o Senhor estava dizendo. A minha palavra é uma semente. E cada vez que você a escuta, é uma semente que entra. E essa semente vai entrar. E dependendo do valor que você der a essa semente, ela vai produzir frutos. Você tem o poder de dizer: essa semente hoje vai cair no lado que prospera. Não, essa semente hoje eu vou deixar que ela vá para a beira do caminho. Não, essa semente hoje eu vou mandar para a área do coração que tem pedra. Porque é assim que você escuta. Não, pastor, eu não faço isso. Faz. Pastor, dá uma palavra aqui, você diz assim: esse eu não gostei. Vá para a beira do caminho. Por isso que essa é a chave de todas as palavras. Aí o pastor dá aqui outra palavra, rema. E você diz: ai, essa doeu demais. Manda logo para as pedras. O pastor dá uma palavra sobre finanças. E você diz: ai! Manda logo para os espinhos. Aí de repente dá uma palavra que você gosta, que te agrada. E você diz: essa vai para o coração, para a parte próspera. Olhe para o vizinho e pergunte: vizinho, para que lado tu tem enviado a semente que cai no teu coração? Para que cantinho elas estão indo? Eu tenho discípulos que eu dou uma palavra uma vez e vou embora. Quando volto, meu Deus, o que esse maluco veio com a palavra que eu dei? Uma palavra. Tem discípulo que eu sento e prego 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Entra aqui, sai aqui. Por quê? Porque não dá lugar certo para a palavra do Senhor. Então quando você ouve a palavra, essa palavra eu não gostei muito, ela fica na beira do caminho. A Bíblia diz que o diabo vem e rouba. Quantas sementes eu já plantei na tua vida através da palavra de Deus, ou os pastores dessa casa, ou o Espírito Santo através de algum outro pastor, e você deixou na beira do caminho. Porque a palavra era dura. A palavra dizia assim: você tem que ser melhor marido, viu? Você tem que ser melhor esposa. Aí você diz:
sair não. Só que há um mistério nisso, querido. Por que Jesus escolheu dizer que a sua palavra é semente? Porque um dos maiores mistérios do crescimento exponencial é a semente. Se eu pegasse aqui, eu não fiz isso hoje, mas se eu pegasse aqui uma semente de laranja, você olha para ela e diz, é uma semente de laranja, né? Pequenininha. E se eu disser, não, não é uma semente, é um pomar. É um pomar. Você pode ver uma semente ou você pode ver um pomar. Porque você plantar aquela semente, e quando aquela semente prosperar e crescer, ela vai te dar pelo menos 50 laranjas. E cada laranja vem com centos de sementes. Se você replantar todas aquelas sementes, na próxima colheita você terá pomares. Não existe mistério maior do que a semente. Agora analise quantas sementes você deixou à beira do caminho. Analise quantas sementes você deixou que os espinhos sufocassem. Pela ansiedade, pela riqueza do mundo. A riqueza do mundo não é a prosperidade de Deus. A riqueza do mundo é vaidade. A prosperidade de Deus é bem-estar confiado por Deus nas nossas vidas. E a pessoa fica ansiosa demais. Querido, para ganhar dinheiro você tem que trabalhar, é verdade. Mas eu vou te ensinar um mistério. No reino, não é trabalhando demais que se prospera. É trabalhando certo. Tem gente que trabalha e não prospera. Está se mexendo errado, querido. A promessa de Deus é para te prosperar dentro do ciclo que você tem. Mas aí você começa a trocar culto por serviço. Aí sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, Deus não é capaz de me prosperar, então no dia do culto dele eu vou trabalhar. Isso é cilada do diabo. Tem gente que eu disse, não trabalhe domingo, meu irmão. Tira o domingo para a família, tira o domingo para Deus. Alguns me obedeceram, outros não. Acredite. Deus disse assim, trabalhe 6 dias e tire um para mim. Pronto. Tire um dia para o Senhor, tire um dia para os filhos. Tire um dia para estar em casa, fazendo coisa nenhuma. Deite na grama, brinque com o cachorro. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, não tem problema. Compre salsicha, faz cachorro quente com a galera e celebre a Deus pelo cachorro quente que você tem. Mas celebre ao Senhor, porque você tem um dia para dizer, eu tenho um Deus que cuida de mim. É por isso que eu estou folgando. Eu tenho um Deus que cuida de mim, por isso que eu estou aqui, jogado de perna para o ar. Porque era por isso que Deus pedia, me dê um dia por semana, me dê um ano, de cada 7 anos, me dê jubileus. Esses jubileus eram para poder dizer, quando vocês param, eu enriqueço a terra.
Os outros povos não, os outros tinham que correr atrás. Israel dizia: de mim cuida o Senhor. Trabalhe, mas não trabalhe demais. Confie. Cuide da família, cuide da esposa. Tem gente que eu tenho ensinado: você quer semear em boa terra, semeia na esposa. Eu digo assim, ó. Às vezes, não, aqui ninguém reclamou. Mas eu tenho 32 anos de pastor. E tenho andado nesse país de ponta a ponta. Talvez o irmãozinho reclama, né? Ô pastor, fala com minha esposa. Minha esposa engordou. É? Aí você olha para o carro do camarada, luxo. Banco de couro. Rádio com todos os componentes. É. Vem cá, quer que a esposa melhore? Vende esse carro. Manda fazer uma platicazinha. Vai investindo nela. Você tem uma princesa em casa. Tem gente que se investisse na esposa o que ele investe no carro, estava rico. Mas meu amigo, o carro é bom demais. Mas eu durmo com aquela princesa lá. E te garanto, vale mais do que 1000 carros. Pode oferecer Ferrari, vai embora. Anda de Fusca, mas olha aí. Veio desde aqui, 54, casado com ela. Investe na esposa, irmão. Invista na sua esposa. Cadê o doutor Everton aqui? Não veio. Cadê o doutor Everton? Ia fazer o jabá do doutor Everton, não está aí. Está dando curso, trabalhando em domingo, perdeu o jabá. Viu o que dá? Perde. Eu ia fazer a propaganda dele. Mulherada ia fazer fila aí hoje. Não, ele tem um sistema que arranca tudo, arranca ruguinha, não sei o quê, tudo. As irmãs vão ficar renovadas. Levanta o que está caído, é uma beleza. Invista nos filhos. Querido, hoje é ceia, é culto da família, tem que falar mesmo. Se eu não falar aqui, vou falar onde e quando? Filho, trate bem o filho, invista. Se ele gosta de um tênis, compre, cara. Mas eu não vou gastar 500 conto num tênis para o filho. Se você não gastar 500 conto num tênis teu filho, uma hora você vai estar dando para quem não merece, cara. Eu nunca disse não aos meus filhos. E nunca comprei roupa para mim antes de que para eles. Primeiro, eles. Depois eu vou. Daqui aí eu compro mais depois. Brincadeira. Invista na família. Seja um homem de família. Sonhe com a família. Planeje na mente as coisas que você quer viver com tua família. E deixe a palavra entrar no teu sonho. E você vai ver que essa semente vai prosperar o teu sonho. Comece a sonhar com os projetos de Deus para a tua vida. Não seja esse crente que me convém, eu recebo. Não me convém, eu jogo de lado. Para o capeta comer a semente. Para espinho sufocar a semente. Comece, Senhor, o Senhor quer que eu tenha uma empresa. Por onde vou começar? Como vou começar? Comece a sonhar. Comece a sonhar.
e deixe a palavra entrar nos teus sonhos. Então a palavra e os teus sonhos vão prosperar, porque são sementes divinas que estão sendo plantadas na boa terra do teu coração. Diga comigo: a palavra são sementes divinas que estão sendo plantadas no meu coração. Uma vez eu estava tão quebrado, e eu comecei a fazer uma coisa. Eu digo: Senhor, eu não tinha nem carro. Eu digo: puxa vida, eu queria fazer uma viagem com Ariel pequeno ainda, Senhor. Eu queria que ele tivesse uma experiência viajando com os pais, né? E eu planejei minha viagem na mente. E fui planejando. Aí eu ganhei o batedeira. Digo: não, o batedeira não vai dar para essa viagem, não. Ainda que eu fui com o batedeira até Livramento, mas chegou meio de arrasto, cara. Digo: não, mas tu vai me dar um carro bom. Eu vou fazer essa viagem. E eu sonhava descendo, pensava, tomava chimarrão, orava, ouvia louvor e pensava. Descendo lá no Paraná, a Estrada da Graciosa, com a mais linda, um lugar assim fantástico. Eu sonhei todo o caminho de ida e de vinda, várias vezes. Um dia, o Espírito Santo me disse assim: ó, pode botar a data, porque o sonho de viajar com a família vai acontecer. E eu pus e fizemos tal qual eu sonhei. Tudo que eu planejava, fizemos. Porque Deus ama essas coisas. Ele ama que você viva seus sonhos com a família. Porque família é um projeto de Deus, querido. Sonha para construir um lar melhor cada dia. Sonha em ser um homem melhor cada dia. Sonha em ser mudado, em ser transformado. Não se acostume. Eu, quando casei, eu era um abestado. Eu venho de origem magista, claro, magista. Cultura magista. No Uruguai a cultura magista é muito forte, muito mais forte que aqui. Então eu era um idiota. Eu achava que toalha em cima da cama, amém. Banheiro tudo molhado, amém. Tem mulher que limpe. Foi a paciência da minha esposa, as orações dela, que começaram a me dizer, o Espírito Santo começou, eu orava assim: Senhor, me torna um homem melhor. E o Senhor falava assim: então limpa o banheiro. Então para de deixar a toalha jogada em cima da cama. Um dia ela não falou nada para mim, mas só de eu ver que ela pegou aquela toalha assim, sabe aquele... O ritmo da mão da tua esposa fala por si. Eu vi meu pescoço ali. Falei: Espírito Santo, não deixe que eu nunca mais faça isso. E eu mudei, né? Mudei. Isso torna um casamento melhor. E que você prefere, um casamento melhor ou ser besta? Porque sempre a alegria, nesse caso, vem pelo anoitecer. Cara, temos que mudar. Então comece a sonhar em ser uma melhor esposa.
E deixa que a palavra entre e comece a te mudar, porque a chave para mudar a tua vida está na semente. Mas se o diabo te rouba a semente, como é que você vai mudar? Aí você busca força. E as forças não vêm. Sabe por que não vêm? Porque você deixou que a semente fosse roubada. Eu vou te ensinar uma chave do reino. Porque cada vez que alguém prega algo que é uma revelação para mim, eu oferto. Porque eu me conecto com aquela chave. Eu estou dizendo, essa semente eu vou guardar aqui, na terra que flui. Porque eu quero isso para mim. Quando eu aprendi isso, eu comecei a procurar homens e mulheres que tivessem coisas que eu queria. E comecei a ouvi-los pregar. E cada vez que eles pregavam, eu me conectava com eles. Então eu comecei a ver mudanças na minha vida. Não é que eles geram mudança, mas a palavra que eles vivem é autoridade quando sai da boca. O homem que muda, eu posso pregar isso, está aqui minha esposa, porque eu mudei. Eu cheguei a dizer para ela um dia, olha, se eu tivesse casado, se fosse tu tivesse casado comigo, eu me deixaria. Valente é ela que ficou. Mas a coisa mudou. Então, a palavra muda, transforma o ser humano. Vamos ficar em pé.